celebrado em grande parte das igrejas, né, consagrado como mês da família. Então, a programação das nossas igrejas, ela é muito direcionada nesse mês para o fortalecimento e o crescimento das famílias. Então, com muito amor e carinho, eu orei e preparei uma palavra especial para abrir o mês da família, intitulada Fortalecendo as Famílias, Cristo, Nossa Paz. E o texto básico para a mensagem desta noite se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 14 a 22. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias na nova versão transformadora, ou acompanhem na tela, por favor, o texto sagrado que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, os versículos 14 a 22. Nós temos um louvor de suporte também, né, de fundo. Então eu peço que ou a mídia ou a equipe de louvor me ajudem também, não é, para nos ajudarem ao longo da palavra. Tem sempre um link com essa palavra. Vocês vão fechar totalmente a porta de vidro aí atrás? Deixa um pouquinho aberto, senão falta um pouco de circulação para nós, tá? E aí eu pediria que todos os irmãos que puderem, tomem o seu assento para me ajudarem também no acompanhamento da palavra. Eu prometo que vai ser breve e objetiva. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, neste momento, a assistência, a inspiração do teu Espírito Santo, tanto para o canal que ministra a palavra, o instrumento que ministra a palavra, quanto também os ouvintes, adoradores, que estamos juntos agora num só propósito, compreendermos a Tua vontade e praticarmos e vivenciarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor, ela nos dá instruções claras, ela nos orienta. Pedimos então que aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite venha abençoar o Teu povo, edificar a Tua igreja, trazer glória ao Teu nome, Pai. Também com vidas sendo salvas para a Tua glória e para o bem-estar de todos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Fortalecendo as famílias, Cristo, nossa paz. Nós temos nesse pequeno texto que lemos,
importantes temas bíblicos apresentados aqui, nesses poucos versículos da palavra, mas eles são tão firmes, densos e profundos, que poderíamos passar aqui horas e horas, não é? Talvez atravessar a madrugada, refletindo e sendo edificados por cada um deles. Mas eu gostaria de destacar, assim, en passant, alguns que se destacam dentre os temas que acabamos de ler. O primeiro, logo no início, não é? No versículo 14, Cristo é a nossa paz. O shalom de Deus, a paz do Senhor, a reconciliação que nos une a Deus e que traz a pacificação dos nossos relacionamentos e do nosso relacionamento com Deus. Cristo, nossa paz. Depois, um outro tema relevante que aparece, união entre judeus e não judeus. É um tema relevante até hoje. Não sei se vocês acompanham nas notícias, não é? E a nossa igreja é muito bem antenada. Vocês devem ter visto como essa questão do antissemitismo, hoje ela é relevante. Até em algumas universidades americanas, pessoas perderam o visto para estudar lá nos Estados Unidos por manifestações de antissemitismo em grandes faculdades, em grandes universidades, Princeton, Columbia e outras, onde pessoas então fizeram manifestações, que é um tipo de racismo isso, né? Quando se posiciona contra uma determinada nacionalidade ou um determinado tipo de pessoa, seja ele qual for. Então, naquele tempo, nos tempos em que o apóstolo Paulo escreve esta epístola, já havia também perseguições e antipatias e antagonismos em relação aos judeus. Por isso é que o apóstolo Paulo deixa muito claro, ele uniu judeus e não judeus, que aqui são chamados de gentios, em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que os separava. Então esse é um tema relevante até hoje. Que Cristo estabelece a paz entre povos de diferentes cores, raças, condições sociais, não é? Não depende mais de onde a pessoa mora, o carro que ela dirige, o tipo de casa aonde ela habita. Cristo vem para estabelecer união entre pessoas diferentes. Um outro aspecto notável é a criação de uma nova humanidade, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos. Estou no versículo 15, você pode acompanhar na Sagrada Escritura. Eu peço que coloque agora o versículo 15, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 15. Criar desses dois grupos uma nova humanidade. O apóstolo Paulo aqui está nos trazendo a revelação de que agora, com Cristo Jesus, o advento de Jesus ao mundo, os grandes mandamentos da lei, os 10 mandamentos e tantos outros, não é, que a lei mosaica prescreve, foram resumidos por Jesus em 2 grandes mandamentos que são sobejamente conhecidos de todos nós. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, com o advento de Cristo Jesus, há uma simplificação, mas também há um aprofundamento dos mandamentos de Deus, para que eles sejam cumpridos não somente na base do temor, da obrigação, mas principalmente por amor. Um relacionamento de amizade com Deus, onde nós compreendemos que Deus nos ama e nós correspondemos a esse amor, amando-o também de todo o coração, confiando nele como nosso melhor amigo, aquele que tem a mão estendida em todos os momentos para nós, que nos guarda e nos protege, que quer o nosso bem. Então Jesus vem e traz essa revelação maravilhosa de quem é Deus. E é Ele que nos ensina a orar sobejamente, a oração modelo, a oração de referência, que começa invocando a Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Um Pai amoroso, perfeito, santo, mas amigo, compassivo, que está sempre pronto a te ajudar. E que vem resolver a questão
primordial da humanidade, que é o pecado, dando a sua própria vida por nós na cruz, para restabelecer a paz, o shalom, não é? A reconciliação entre homens e homens, com todas as nossas diferenças, e entre homens e Deus e homens. Por isso ele é chamado também de o mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Feito homem, assumiu a forma de servo e tornou-se como eu e você, sem se despir da sua divindade, mas assumindo a forma de um humilde carpinteiro. Veio a esse mundo, nasceu e foi colocado numa manjedoura, mas sabemos, mantendo toda a sua santidade, todo o seu amor, toda a sua integridade, como o próprio Deus Filho, que depois é retomada através da ascensão, e ele se coloca à direita do Pai. Uma nova humanidade então é criada, e todos nós somos convidados, você e eu, todo homem e toda mulher é convidado a participar desse novo relacionamento de amizade e de intimidade com Deus. Reconciliação em um só corpo. A reconciliação nos fala agora de uma integração. Reconciliados significam pessoas que estão pacificadas, né? Conciliar, ou seja, tornar um só, e reconciliar, fazer então o trabalho de trazer de volta. Estávamos longe, mas fomos aproximados pela reconciliação que o sangue de Cristo nos traz. Isso também fala da eliminação da inimizade. O texto sagrado fala que a inimizade, ou seja, o antagonismo, foi quebrado. Uma nova humanidade, onde as pessoas agora aprendem a se amar, se perdoar, andar de mãos dadas e serem cooperadores para o bem-estar uns dos outros. Isso também é chamado de ser cristão, de fazer parte do corpo de Cristo. Boas novas de paz para todos. O texto sagrado nos diz que evangelizou, anunciou a todos boas novas de paz. Ele trouxe essas boas novas, eu peço que coloque o versículo 17, de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Essa expressão, longe e perto, fala daqueles que nós frequentemente entendemos como pessoas que não têm jeito, não é? Então a gente fala assim, esse daí, essa daí está tão longe das coisas de Deus, está tão perverso que não tem jeito. Mas para Deus não é assim. O texto sagrado aqui revela que Deus chama tanto os que estão longe quanto os que estão perto. Aqui fala de localização geográfica. Os gentios estavam em ilhas, em continentes distantes e foram aproximados pelo anúncio da palavra salvadora, o evangelho reconciliador, não é? A morte de Cristo na cruz, então traz este acesso a Deus para todos, envolvendo a totalidade da divindade. Coloque o versículo 18, Efésios 2, 18. Esse versículo tão curtinho, ele nos fala, agora por causa do que Cristo fez, olha aí, a segunda pessoa da Trindade, todos nós temos acesso ao Pai, a primeira pessoa, pelo mesmo Espírito. Estão vendo aqui? Pai, Filho, Cristo e Espírito Santo de Deus. Então, Deus se envolve na sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, para nos abraçar na sua família. É Deus na Santíssima Trindade se envolvendo plenamente para a nossa salvação e para a nossa reconciliação. Você já parou para pensar nisso? Que Deus se moveu em todo o seu ser para nos alcançar e nos reconciliar consigo mesmo. É por isso que o batismo, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Porque na salvação de cada homem, de cada mulher, Deus se envolve por inteiro. É por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, tanto Deus amou, não é? Que deu o seu Filho unigênito, não criado, gerado, porque coigual com o Pai por toda a eternidade.
Então a Bíblia usa essa expressão, unigênito, para dizer a divindade de Jesus. Jesus torna-se homem, não é? Revestindo-se de um formato, de uma manifestação como servo, como eu e você, para nos aproximar do Pai e fazer essa ponte. A nossa co-cidadania como povo consagrado e membros todos da mesma família, chamada aqui família de Deus. Versículo 19, coloque por favor em tela. Porque agora vocês já não são estrangeiros. Na versão, nova versão transformadora diz assim, agora vocês já não são estranhos e forasteiros. Coloque o versículo 19, por favor. Vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, você é membro da família? Você é membro da família, mas não é de qualquer família, é da família de Deus. E portanto todos nós que já recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, somos o quê? Irmãos e irmãs. Amém? Isso põe por terra as nossas diferenças, sejam elas sociais, educacionais, e até de pensamentos, para nos aproximar naquilo que é essencial, a mesma fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só povo, um só pão, um só cálice. Nós partilhamos então dos valores fundamentais do reino e formamos a casa de Deus. Olha que coisa tremenda. Versículo de número 20, coloque agora o 20. Juntos somos sua casa. Você é parte desta casa. A família de Deus é aqui comparada a uma casa edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. A palavra revelada e trazida a Pedro, a Tiago, a João, aos apóstolos, Mateus, os primeiros 12, ela foi preservada nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, e nós temos hoje toda a Bíblia Sagrada como esse legado, formando o alicerce, onde Cristo é a pedra fundamental, e os apóstolos e profetas, ou seja, as revelações bíblicas, elas estão fechadas e firmadas na Sagrada Escritura para a nossa edificação, para o nosso conforto, para a nossa correção, e nós chamamos isso doutrinariamente falando, a Bíblia para nós é a nossa regra de fé e prática. Então, são alicerces, são fundamentos. E a pedra angular, ou seja, o alicerce fundamental que nos mantém unidos e firmes nesse corpo, é o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Formamos então a própria casa de Deus e estamos edificados sobre esse alicerce profético e apostólico. Quem vive nesse meio? Quem vive nesse ambiente? Quem vive nesta casa? Versículo de número 21 e 22. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Hoje de manhã nós estávamos estudando a natureza da igreja, não é? Na escola bíblica, estávamos falando então que a igreja tem uma característica aparente, onde muitas vezes nós a relacionamos com o templo, o local onde nós nos reunimos, mas ela na verdade não é o templo, nem o edifício, mas ela é composta pelas pessoas, por gente salva, gente transformada, gente unida pelo Espírito Santo de Deus que forma o corpo de Cristo. Então, aonde vocês estão reunidos, aonde nós estamos reunidos, o que acontece? Versículo de número 22, a palavra de Deus diz, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação, onde Deus vive por seu Espírito Santo. Amém? Então, quando a igreja se reúne, seja nas casas, seja aqui no templo, seja num salão, seja nas ruas evangelizando, ali o Espírito Santo se manifesta. E na nossa vida cotidiana, ele também está conosco. Nós fomos selados e nos tornamos habitação, o Espírito Santo habita em você e em mim. Nós às vezes não nos damos consciência da importância disso, a presença de Cristo em nós. Ele está em nós,
mas ele se manifesta de uma forma toda especial quando nós nos reunimos em comunhão, como estamos agora. Jesus mesmo disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu entre vocês. Amém? Cristo está aqui, sua presença é real. Há dons e talentos, ao mover do Espírito Santo, a sua vida, a sua habitação em mim, em você e em nós, e juntos nós nos fortalecemos na fé, proclamando a palavra, cantando a palavra, nos abraçando, nos acolhendo, batizando e ministrando juntos a ceia do Senhor. As 2 grandes ordenanças, é claro que há outras, mas essas 2 são extremamente relevantes, porque elas são memoriais e representam também a continuidade da missão de Cristo na terra. Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando vos reunirdes, fazei isto em memória de mim. Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o meu sangue derramado por vós. A vida da igreja, então, tem vários desdobramentos. A paz de Cristo, trazendo o fortalecimento das famílias. E eu gostaria que vocês caminhassem comigo em 3 desdobramentos nessa noite. O primeiro, Cristo nossa paz em uma nova humanidade, família. Versículos 14 e 15. Vamos colocar novamente em tela, por favor. Aqui a Bíblia revela que Deus nos reconcilia ou faz a paz com todos por meio da sua morte na cruz. A cruz de Cristo é central, porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios, não é? Nós podemos dizer então, aqui usando uma alegoria, né? Brasileiros e argentinos. Não existia, ou até hoje existe, né? Quando tem os jogos de futebol, os hermanos, não é? Um certo antagonismo no futebol entre o Brasil e a Argentina. Não tem essas coisas? Então, através da morte de Cristo na cruz, ele quebra estas barreiras e forma um novo povo, um só povo, para derrubar todas as separações. Versículo de número 15. Ele acabou com todas as leis e mandamentos e ordenanças que criavam diferenças. Então nós vemos isso hoje, muitas vezes no denominacionalismo, não é? Irmãos e irmãs que poderiam estar cooperando, caminhando, trabalhando juntos, levando o Evangelho através do reino de Deus, mas que muitas vezes se dividem por questões menores dentro de uma visão estritamente denominacionalista e perdem uma visão de reino mais ampla e perdem a oportunidade de caminharem juntos em comunhão. Isso às vezes acontece até dentro de igrejas da mesma denominação, porque irmãos e irmãs amados, ambos e todos lavados pelo mesmo sangue, que têm o mesmo Senhor, que foram batizados debaixo do mesmo signo, ou seja, debaixo do mesmo emblema, Pai, Filho e Espírito Santo, depois se dividem por questiúnculas e questões menores, às vezes por uma falta de um aprofundamento, de um perdão, de uma graça, de um almoço, de um jantar, de uma visita que poderia resolver aquela dificuldade, através de um diálogo, de uma interlocução mais aprofundada. Cristo vem para nos reconciliar com Ele e uns com os outros, e isso Ele o faz através do perdão incondicional a todo homem e mulher que corresponde ao seu sacrifício na cruz. O texto sagrado diz que Ele veio evangelizando a paz, propondo boas novas de paz a todo homem e mulher que quiser recebê-lo como único Senhor e Salvador. Por isso o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então não perca nenhuma oportunidade de manifestar a paz de Cristo na família, na igreja, e até nos nossos outros relacionamentos, nos estudos, na escola, não é? No nosso trabalho, em todas as nossas atividades, nós poderemos ser pregoeiros da paz. Aliás, Jesus Cristo disse que aqueles que semeiam a paz herdarão grandes bênçãos no reino dos céus, não é verdade? Os semeadores de paz, os promotores da paz. Depois o segundo aspecto, o segundo desdobramento dentro da paz de Cristo é que Cristo é nossa paz reconciliadora. Versículos 16 e 17. Assim Ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz,
eliminando toda a inimizade. Embora aqui, meus queridos e amados irmãos, o foco seja a formação do povo de Deus, com a igreja congregando judeus e não judeus, nós podemos aplicar esse mesmo princípio em nossos relacionamentos. Como? Assim como Jesus Cristo abriu mão da sua majestade, tornando-se servo, lavando pés, tocando em leprosos, conversando com as pessoas mais separadas ou mais... quando a pessoa ela é marginalizada, não é? Na sociedade, então, por exemplo, os samaritanos, eles eram marginalizados, não é? E ainda mais, uma mulher e samaritana, e ainda já com vários maridos, era uma mulher que tinha que buscar água num horário diferenciado, porque as outras nem aceitavam ir buscar água no poço com ela. Jesus vai ao encontro daquela mulher, num momento diferenciado, e ali ele para e dá a ela atenção, e se revela como Senhor e Salvador, e ela se torna a primeira evangelista ali da Samaria, a samaritana que evangeliza um povo que estava meio que separado e que leva as boas novas. Eis que conheci o Messias, porque ele tem dito tudo o que eu tenho feito. Que coisa extraordinária. O amor de Jesus transcende todas as barreiras. Todos os muros são colocados por terra. Então isso se dá através de atos sacrificiais de amor. E foi o que ele fez. Deu a sua vida subindo o Gólgota, subindo o Calvário, se deixando crucificar. E assim também ele pede que nós deixemos que o nosso ego seja crucificado na cruz. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz se não deixar o pecado, o egoísmo, a nossa vontade, o nosso jeito, não é? Quantas vezes nós dizíamos na nossa ignorância, na nossa dureza, não, pastor, tem que ser do meu jeito, não é? Tem que ser do jeito da minha família, não é verdade? Essas expressões assim de uma atitude ególatra que muitas vezes nos domina, nos leva à cruz, para fazermos a paz e para evangelizarmos a paz, tanto aos de longe quanto aos de perto, como diz a palavra. E o termo aqui, falar a paz, proclamar a paz, é uma expressão grega, apokatalasso, que significa reconciliar pessoas. Fazer pontes entre pessoas diferentes ou de pensamentos diferentes. Então, Cristo é anunciado por você e por mim, foi anunciado por Paulo, por Pedro, transcendendo barreiras. Pedro, por exemplo, não falava com gentios. O Senhor teve que dar a ele uma visão para que ele visitasse a casa do centurião romano, não é verdade? Porque ele disse, Senhor, eu não me misturo com pessoas que não têm o temor do Senhor, que não seguem a sua lei. E é naquela visão em que o apóstolo Pedro teve em relação a animais chamados imundos, que os judeus não podiam consumir, não é? Foi uma manifestação espiritual para que ele entendesse que Deus estava também chamando essas pessoas à salvação. E que havia ali um centurião que era muito piedoso e que as suas esmolas e as suas orações tinham subido ao trono celestial. Mesmo ele não sendo judeu, mesmo ele não conhecendo os mandamentos, mesmo ele não frequentando a sinagoga. Meus queridos e amados irmãos, há muitas pessoas que, como o centurião, estão preparadíssimas para receber a Jesus. Somente esperam uma visita, somente esperam um convite nosso, somente esperam uma mensagem, um telefonema, um abraço, para reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Que grande oportunidade nós temos de levarmos reconciliação em casamentos, em famílias e até em nações. A nossa igreja foi muito abençoada no mês que findou, não é? Nós concluímos, para a honra e glória do Senhor Jesus, o nosso alvo de missões, e a igreja se envolveu, trouxemos aqui missionários, trouxemos aqui o testemunho de homens e mulheres que trabalham no resgate de moradores de rua e de dependentes químicos. Vocês puderam acompanhar, e a igreja levantou uma linda oferta, mais do que dobrando o alvo original que havíamos feito, porque vocês amaram e trabalharam
para isso, amaram vidas, amaram almas, fizeram cantinas, não é verdade? Deram ofertas, contribuíram de forma generosa e liberal, e muitas almas estarão sendo alcançadas. Sabe que nós vamos ser surpreendidos lá na eternidade? Talvez uma pessoa que foi liberta das drogas ou que conheceu a Jesus através da Cristolândia vai te abraçar e dizer: muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, eu estou aqui porque você lá na PIB orou por mim, você lá na PIB contribuiu com o missionário Romário, você lá na PIB contribuiu com a missionária Dircinha, acolheu, recebeu, orou, ofertou, e eles levaram a palavra. Então você lançou as cordas, eles desceram às profundezas do pecado, e eu fui resgatado, e estou aqui porque você fez a sua parte, e promoveu a paz, e trouxe reconciliação a mim e a minha família. Que maravilha! Quantas pessoas salvas que nós nem temos ideia, mas porque nós oramos, porque nós contribuímos, porque a nossa visão missionária divisou essas pessoas, ainda que nós não as conheçamos pessoalmente, elas estão sendo alcançadas agora, pelos desdobramentos das orações, das ofertas, do trabalho que vocês realizaram, inclusive encorajando os nossos missionários. De todos eles que vieram aqui, eu recebi feedbacks ou retornos de agradecimentos a essa amada igreja pelo trabalho lindo que nós fizemos, que vocês fizeram, PIB de Itaquá, acolhendo e ofertando e trabalhando para que nossos missionários continuem altaneiros, pregando o evangelho e levando reconciliação a famílias e moradores de rua. Que bênção! Então, esse segundo aspecto de Cristo, nossa paz reconciliadora, nunca pode perder de vista em nossa visão missionária, em nosso amor pelas pessoas e uns pelos outros. E finalmente, o texto sagrado nos versículos 18 e 19, fala-nos de Cristo, nossa paz unificadora na família trinitariana. Eu quero concluir com esse aspecto muito importante e relevante do ponto de vista teológico, porque como nós vimos no versículo 18, Cristo, Filho, enviado pelo Pai, no poder do Espírito Santo, nos deu acesso a Deus. Estão vendo a palavrinha ali, acesso? O que significa acesso? Era uma coisa que estava fechada, estava longe, não é? Ou um portão que estava fechado e que agora está aberto. Agora nós temos acesso. E o preço foi pago. É como se tivesse um pedágio, não é? Mas o pedágio já está pago. Nós podemos passar. O pecado já foi sanado, curado, tratado pelo sangue de Jesus, que nos purifica e nos perdoa de todo pecado. Amém? Então, pouco se fala da igreja como família trinitariana, mas no versículo 18 nós encontramos que Cristo nos deu acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então Deus é acessado por nós de uma forma extraordinária. Às vezes uma pessoa entra aqui e um irmão está orando, ou está pregando, ou estão cantando, e aquela música, aquela palavra, aquela oração vai tocar uma necessidade, e aquela pessoa vai ter um encontro com Jesus. São mistérios e maravilhas de Deus. Não é verdade? Um gesto, um abraço, um olhar, tudo que nós fazemos são manifestações do Cristo vencedor, que abre o acesso ao Pai, pelo Espírito, através de cada um de nós. Deus então se permite acessar, e agora nós temos acesso ao Pai, por meio do Filho, pelo mesmo Espírito, e esse acesso confere uma unidade espiritual à igreja. Uma unidade espiritual e sobrenatural, porque vem do Espírito Santo de Cristo, que edifica a sua casa, família de Deus, formada sobre um alicerce profético e apostólico. Ou seja, a igreja não perde o seu caráter espiritual. Diga comigo, a igreja é um povo de milagres, é um povo sobrenatural. Só que são os milagres do dia a dia que muitas vezes nós precisamos ter um pouco mais de sensibilidade para perceber, não é verdade? Quando Deus abre uma porta de emprego,
Quando Deus ouve uma oração e você é curado de uma enfermidade, lá na intimidade do seu lar, aquela oração que você faz ali no quartinho, não é? Quando uma crise na família é resolvida, através da união de todos e das orações, são milagres do dia a dia que nós não podemos olvidar, porque Deus está realizando. Nós precisamos ter os olhos abertos para enxergar isso e não perder o primeiro amor. Porque frequentemente na caminhada nós vamos nos desgastando, oramos menos, lemos menos a palavra, vamos nos afastando da comunhão com os nossos irmãos, a nossa intimidade com o Senhor vai se esfriando e nós perdemos o primeiro amor. Jesus não se queixou de uma de suas igrejas, nas 7 cartas, dizendo: tenho contra ti que perdeste o vosso primeiro amor. E era uma igreja querida e amada, pela qual Jesus deu o seu sangue também, como nós. Mas aquela igreja tinha se tornado fria, perdeu o primeiro amor. Por isso nós precisamos retomar, ou restaurar, ou ainda resgatar esse alicerce profético e apostólico, o legado do ensino de Cristo nos evangelhos e nas epístolas. A igreja é tanto apostólica quanto profética, mas não no sentido de profetada, mas no sentido da palavra ser anunciada com autoridade e aplicada em nossas vidas. Isso é profecia nos dias de hoje. Porque muita gente pensa que profeta é aquela pessoa que revela coisas escondidas, ou fala o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Mas no sentido bíblico, a profecia é a palavra pregada, o legado apostólico e profético das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, aplicado em nossas vidas e pregado dos púlpitos, ensinado nas escolas bíblicas, nos pequenos grupos e nas células, aonde nós tomamos para nós cada uma daquelas palavras e elas transformam a nossa vida. E então a igreja se renova profeticamente e no seu apostolado, levando Cristo em cada rua, em cada casa, em cada cidade, em cada bairro. Esta igreja tem essa vocação. Essa igreja tem esse chamado para levar a palavra a todo homem, a toda mulher que ela puder alcançar. E eu louvo a Deus porque Cristo, a nossa Páscoa, que nós celebramos agora aqui na ceia do Senhor. Cada ceia do Senhor é como se fosse uma nova Páscoa, não é? Porque ela fala da morte de Jesus, mas Jesus morreu para quê? Para ressuscitar e para vencer a morte e o pecado. Amém? Então é por isso que todos são convidados a morrerem para o mundo, a morrerem para o pecado. Essa é a simbologia do batismo, que na imersão nós declaramos que morremos para o mundo, e na emersão, ou seja, quando saímos da água, renascimento, uma nova vida que abraçamos em Cristo Jesus. E aí abraçamos para cear, abraçamos para amar, abraçamos para perdoar, abraçamos para obedecer ao Senhor. Não mais por medo, não mais por castigo, não mais por receio de que seremos lançados na condenação, embora isso possa acontecer se de fato uma pessoa rejeitar a oferta do amor de Deus, pode sim. E é por isso que o Evangelho precisa ser pregado através das nossas vidas, através da igreja, dos cultos, em todas as oportunidades, para que em cada reunião, se houver uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela tenha a vontade, o desejo de receber a Jesus como Senhor e Salvador. Essa igreja apostólica, essa igreja profética, que proclama e aplica a palavra de Deus no dia a dia das nossas vidas e convida outros para receberem a Jesus, é a igreja viva dos dias de hoje. E ela é levantada por Deus para abençoar, para salvar, para curar e para perdoar. É por isso que nessa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, eu gostaria de te convidar, você que está nos assistindo pela internet, você que está desejoso de conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você sabe que Ele te ama, e você que está aqui presencialmente, e que sabe que Jesus morreu na cruz por você, e que deseja também abraçá-lo e acolhê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu peço que você abaixe a tua cabeça. Vou pedir que o Herbert nos ajude nesse momento.
E nós vamos ter a oportunidade de receber a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, todos que desejarem. Há um versículo que eu já citei e vou reforçar novamente. É um convite, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Mas a todos quantos receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Minha amiga, meu amigo, no sentido de nascimento, de criação, todos nós, em algum sentido, fomos criados para sermos filhos de Deus. Mas o pecado nos obliterou e nós perdemos a imago Dei, a natureza perfeita, aquela inocência que os nossos primeiros pais tiveram. Ficou perdida lá atrás, no Éden. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. É por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e dizer: Senhor, só Tu morreste na cruz por mim. E eu quero Te receber nessa noite como meu Senhor e Salvador. Se você tem certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele morreu por você na cruz, faça uma oração agora e entregue a sua vida a Ele. Você poderá baixar a tua fronte e orar comigo, dizendo: Jesus querido, eu Te amo porque o Senhor me amou primeiro. E eu reconheço o Seu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Em correspondência a esse amor e esse sacrifício, humildemente eu me arrependo de todas as minhas falhas, faltas, pecados. E peço que o sangue de Jesus me purifique, me reconcilie, me faça parte dessa família, desse corpo abençoado, a Tua igreja. Eu acolho a salvação, acolho Jesus como meu único Senhor e Salvador. Abro a minha vida, abro o meu coração, a minha casa e declaro: Jesus, seja o meu Salvador pessoal. Faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo, levante a sua mão agora, por favor. Eu quero te conhecer e orar em seu favor. Gostaria que você fizesse um sinal. Tem alguém? Se você na internet orou aceitando a Jesus, escreva lá no chat, não é? Eu aceitei. Talvez hajam pessoas nessa noite que já aceitaram Jesus, mas querem se reconciliar com Deus. Querem voltar a ter comunhão com a igreja, querem se tornar novamente membros ativos, atuantes. E quem sabe aqui na PIB, não é? Fazer dessa igreja a sua família de retorno, de reconciliação. Como filho amado, como filha amada de Deus que você já é. E essa palavra hoje faz sentido para você. Então, há uma oração também de reconsagração de vida. E você pode fazer essa oração nesse momento. E dizer: Senhor, eu quero reconsagrar a minha vida no Teu altar. Talvez até hoje eu estava um pouco fria, um pouco frio, indiferente. E ao visitar esta igreja, eu sinto chamado para ter um novo momento de maior profundidade, de maior amor a Ti, Pai. Rededico a minha vida, reconsagro a minha vida. Quero tomar essa ceia totalmente pacificada e me reconsagro para ser totalmente Tua, totalmente Teu. Toma a minha vida, Pai, e usa-me para a Tua glória. Faço essa oração com o pastor, em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja orando. Se houve alguém que fez essa oração de reconsagração, diga: eu fiz. Você pode fazer um sinal se você quiser, mas fale aí para o Senhor: eu orei, eu reconsagrei a minha vida.